Olá, gente. Aqui quem está falando é o professor Lucas de Geografia e agora nós vamos iniciar a nossa correção do PET volume 2, semana 4, para a turma do terceiro ano. A temática desse PET é segregação. A primeira segregação socioespacial. A primeira questão fala que são exemplos de espaços de segregação involuntária urbana, exceto. Então vamos pensar qual dele não se enquadra nesse espaço de segregação involuntária urbana. Bom, quando a gente fala de segregação no espaço urbano, segregação socioespacial, nós estamos falando da separação dos espaços da cidade, que é algo que aconteceu, né, e acontece à medida que as cidades brasileiras elas foram se expandindo. Quando nós falamos de segregação, nós estamos falando de dividir, de separar. E as cidades e a cidade elas são visivelmente separadas. Essa separação ela vai acontecer tanto no âmbito social quanto no âmbito econômico. Como que a gente consegue perceber isso? As áreas centrais da cidade são aquelas áreas onde as pessoas estão mais próximas do local em que trabalham, são as áreas que a infraestrutura e o poder público ele chega, né, o serviço público de limpeza urbana, ele chega, então a infraestrutura é melhor, você está mais perto dos transportes públicos, e esse local, em consequência disso, ele tem uma valorização econômica. Então as pessoas, boa parte da população não consegue ter um acesso econômico para morar nessas regiões. E aí as pessoas buscam locais onde ela consegue, né, que o seu poder aquisitivo permite ela morar naquele determinado local. E aí a cidade ela fica visivelmente separada. Então, como a gente pode ver, o poder público ele tem uma participação nessa segregação, tá? Então, a gente pensando aí nesses exemplos de espaços de segregação, de separação involuntária, né? Ou seja, acontece naturalmente, vai contra o que a pessoa não tem escolha, né? Acontece de maneira involuntária. Então, a favela vai ser um exemplo que essa segregação ela acontece de maneira involuntária, a pessoa só tem a opção de ir para lá, é onde o poder aquisitivo dela permite, tá? Os cortiços também entram nesse exemplo e áreas de risco, né? Então, no Brasil, nós temos esse problema. As pessoas ocupam a área de risco não porque querem, mas é onde elas conseguem ocupar. E aí, resultado disso, consequência, né? São deslizamentos, enchentes, frutos de pessoas morando em locais irregulares, que são locais onde o poder aquisitivo delas permitem. Então, o único exemplo aqui que nós vamos ter de espaço de segregação que não é involuntária vai ser os condomínios fechados. Porque a pessoa que escolhe morar num condomínio fechado, ela é um espaço de segregação, né? Ela está se separando através ali do muro, ali, de um espaço fechado, ela está se separando de uma maneira da cidade. Mas essa segregação ela é voluntária. A pessoa decide fazer isso, é uma escolha, é uma opção. Tá? Então, a alternativa correta que não entra aí nessa questão da segregação involuntária, vai ser os condomínios fechados. A questão 2, ela pede para discutir a mensagem do cartoon do ponto de vista socioespacial. Então, aqui a gente consegue perceber, né, pessoas que moram em locais que não têm uma infraestrutura adequada, né? A gente consegue perceber os lixos aqui depositados, tá? Toda a sujeira. E aqui um outdoor, né? Uma publicidade aqui, provavelmente de um condomínio, né? Isso mesmo aqui, está um condomínio. A moradia da família. E aí aqui a gente consegue perceber uma família toda feliz, né? Uma moradia adequada, com infraestrutura, olha só, tudo limpinho. Então vamos pensar qual que é a mensagem que esse cartoon quer passar do ponto de vista socioespacial. Ele quer mostrar, e as pessoas que moram nesse local falando, né, de que planeta, de qual planeta eles são, essas pessoas que estão sendo representadas aqui nessa publicidade. Bom, então ele está querendo mostrar para a gente a realidade, né, de que boa parte das pessoas não tem o poder aquisitivo, a condição econômica para morar em um local adequado. E aí, involuntariamente, elas são obrigadas a morar em locais onde a infraestrutura não é adequada, locais irregulares, com ocupações irregulares, né, que, como consequência, como eu disse, pode ser locais que venham a ser atingidos por enchentes, deslizamentos.
né? Então, quando eles veem, essas pessoas que moram nessa situação, elas veem uma publicidade de pessoas morando em um local adequado, com uma infraestrutura adequada, aquilo foge tanto da realidade delas que, né, elas se questionam de que planeta eles são. Tá? Então, é justamente essa mensagem que o cartoon quer passar, de que uma moradia adequada em um local de qualidade, infraestrutura, foge da realidade de boa parte das pessoas, né? Que é uma condição que acontece nas cidades brasileiras. A questão 3, questão do Enem, subindo os morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A situação das favelas no país reporta graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessário para atender às necessidades básicas dos moradores. Não, né? Nós falamos justamente de como o poder público ele não chega nesses locais, né? A organização de associações de moradores interessados na melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder público, né? E aí colocando o poder público de novo, também não. A presença de ações referentes à educação ambiental, com consequente preservação dos espaços naturais circundantes, o que não se confere, né? Não existe essa educação ambiental nos espaços e muitas vezes os espaços naturais que circundam esses locais eles não são preservados. E a D fala de a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais e humanas, né? Que vai ser uma característica comum a esses espaços brasileiros, né? São ocupações muitas vezes irregulares, que elas são suscetíveis a esses acontecimentos, como enchentes, deslizamentos, né? E aí as consequências disso são as perdas humanas e materiais que nós estamos acostumados a ver nos nossos noticiários do Brasil, tá? Então, a alternativa é a letra D. 4. Considerada como um problema social de elevada grandeza, a macrocefalia urbana vem sendo combatida pela grande maioria dos urbanistas e geógrafos urbanos. Dentre as consequências desse problema, podemos destacar, né? Então, quando a gente fala de macrocefalia urbana, nós estamos falando de uma cidade que ela cresceu tanto ou tão rápido que aquele espaço não comporta tamanho crescimento. E aí nós temos um problema, uma vez que a infraestrutura e os serviços daquele local não conseguem atender a toda a população, e esses serviços acabam ficando concentrados em algumas partes da cidade, enquanto outras partes vão sendo esquecidas, né? Então é quando nós falamos que a cidade ela cresceu mais do que a estrutura e a oferta de serviços para atender as pessoas permitia. A alternativa A fala que a falta nós podemos destacar, né, as consequências dessa macrocefalia, a falta de serviços públicos para áreas centrais. Nós sabemos que não, né? Porque essas áreas centrais elas acabam sendo privilegiadas, né? Então, na verdade, o serviço que tem ainda o serviço público acaba atendendo essas áreas centrais. A diminuição abrupta do preço do solo não é algo que também vai ser uma consequência, né, da macrocefalia. Formação de cortiços e a ocorrência de favelizações e o menor acúmulo de impostos territoriais por parte do governo. Bom, então nós sabemos que uma consequência desse problema, né, que nós podemos destacar, vão ser a formação de cortiços e a ocorrência das favelizações, tá? Então, nós vamos ter a expansão, né, das favelas e também a formação dos cortiços vai ser a alternativa C. A 5 pede para a gente ler as alternativas a seguir. A 1 fala que o êxodo rural é uma das causas da urbanização acelerada, que acarreta, entre outros problemas, o aumento do desemprego e o crescimento do setor informal das cidades nos países de industrialização tardia, né? Então, ele está falando que essa saída das pessoas do campo, que vocês já estudaram, né? Os fatores de atração e repulsão, que levaram as pessoas a irem para a cidade, né? A oferta de emprego naquele momento, as indústrias chegando na cidade, e também a mecanização do campo, fazendo as pessoas não terem uma oferta de emprego no campo, levando elas a ser um fator de repulsão, né, para elas saírem do campo e ir para a cidade em busca de uma melhor condição de vida, em busca do emprego. E esse êxodo rural acelerado, né, ele acaba ele leva muitas vezes
a cidade ela não consegue absorver esse grande número de pessoas chegando. E aí nós temos realmente, né, o crescimento do setor informal das cidades. Então as pessoas elas não conseguem emprego no setor formal e aí elas vão trabalhar com o que é possível, muitas vezes na informalidade, né? Então esse crescimento do setor informal ele vai acontecer e isso vai acontecer nos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, onde a industrialização foi tardia, como é o caso do Brasil. Tá? Então, a alternativa 1 está certa. A 2 fala que o crescimento da taxa de urbanização implica uma acentuada melhoria nas condições de vida da população dos países subdesenvolvidos. A gente não pode afirmar isso, né? Que o simples crescimento da taxa de urbanização ele vai significar uma melhora nas condições de vida da população desses países subdesenvolvidos. Tá? Seria uma relação direta aqui que está falando que não tem muito sentido. Né? A melhora das condições de vida vão depender de outros fatores, como crescimento econômico, atender todas as necessidades das pessoas que estão chegando na cidade com relação à infraestrutura, moradia. Isso sim vai significar uma melhora nas condições de vida. Agora, o simples fato, né, de um aumento da taxa de urbanização, isso por si só não significa uma melhora nas condições de vida. A 3 fala que o aumento das favelas, dos loteamentos clandestinos e da população sem teto pode ser apontado como consequência do êxodo rural e da crescente urbanização. Né? Então, o aumento das favelas, dos loteamentos clandestinos e da população sem teto pode ser apontado como consequência do êxodo rural e da crescente urbanização. Realmente, nós sabemos que o êxodo rural, a saída das pessoas do campo, ida para a cidade e essa crescente urbanização que acontece, as pessoas chegam, não têm o poder aquisitivo para morar em um local central ou em um local mais adequado, e isso pode levar ao aumento das favelas, o crescimento das favelas, que é onde a pessoa tem condição de morar, e também dos loteamentos clandestinos e também das populações sem teto. Então, essa alternativa vai ser verdadeira. Então, ficou a 1 verdadeira, né? A 2 falsa e a 3 verdadeira. Apenas 1 e 3 estão corretas, vai ser a alternativa B. Beleza? Então, a correção da nossa semana ficou assim.